Verdadeiramente é uma honra para mim poder estar junto com os irmãos. Eu não sei quantos vão voltar amanhã, porque o irmão até falou comigo assim: nossa, me disseram que ia ver o irmão de Belo Horizonte compartilhar aqui. Eu achei que o irmão ia ter cabelo branco, é o irmão mais velho, né? E sem dúvida o Senhor tem feito uma obra muito grande em toda a Irmandade espalhada no mundo, né? Como diz 1 Pedro 5:9, né? E foi um convite, foi uma surpresa ter recebido esse convite da parte dos irmãos. E o que eu falei com o irmão já até acabou de mencionar aí, né? Meu compartilhar é um compartilhar de um irmão para os irmãos, daquilo que nós temos entendido, observado, sermos impactados em Belo Horizonte, numa pequena assembleia que tem tentado entender qual que é a voz, o comando do Senhor para esse tempo, dias finais, dias de batalha, dias de apostasia, como a palavra do Senhor nos fala. Então, irmãos, eu gostaria muito que os irmãos tivessem muita expectativa diante do Senhor, porque se a expectativa estiver diante de mim, acho que a frustração vai ser muito grande, né? Não participei de seminário, não fiz teologia, achei tão bonito esse nome aqui, né? Seminário de Teologia e Espiritualidade. Eu quase estou para perguntar para os irmãos o que é isso, né? Que eu não sei direito nem os termos técnicos, mas o que eu gostaria mesmo é poder abrir meu coração para os irmãos e dizer aquilo que o Senhor tem nos impressionado muito nesses dias lá em Belo Horizonte. E quando o irmão subiu aqui e falou graça e paz e misericórdia da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, eu fiquei pensando, o que eu posso desejar para os irmãos? Eu poderia fazer uma frase diferente, poderia subir aqui e desejar outra coisa. Mas, irmãos, pensem bem, né? Ali, Paulo, no final já da vida dele, ele escrevendo para Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pedro também, quando escreve, ele fala: olha, esperai inteiramente na graça que está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. No último versículo da Bíblia, os irmãos lembram? A graça do Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, com todo o meu coração, o que eu posso desejar para os irmãos é que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, esteja sobre a vida dos irmãos nesses dias. Com todo o meu coração eu desejo que experimentemos a graça do nosso Senhor. Essa é a porta de entrada para qualquer obra, para qualquer ministério, para qualquer serviço. Essa é a chave para também nos entregarmos à obra da cruz do Senhor. É a graça, é confiarmos e esperarmos na graça do Senhor. Se nós desconfiarmos que o Senhor não é o melhor para a nossa vida, a mensagem da cruz ela vai perdendo valor na nossa fé, e a obra da cruz em nossa vida, nós vamos fugir dela, porque nós vamos começar a desconfiar que a graça do Senhor não é melhor que a vida. E essa é uma das lições que Davi aprendeu: a tua graça é melhor do que a vida, e a tua graça me basta. Também expressão usada por Paulo lá em Coríntios. À medida que ele ia passando pelas tribulações, um dia ele descobriu que aquele mensageiro de Satanás o esbofeteava, e ele então pede para o Senhor livrá-lo, né, dessa tribulação. E aí o Senhor fala: não vou te livrar. E Paulo fala: olha, eu inclusive pedi 3 vezes para o Senhor para ele me livrar disso, né, de maneira que ele aprendeu que era na fraqueza que ele era forte, de maneira que ele aprendeu que nessas situações de conflito, de crise, podemos beber da graça do Senhor de uma forma mais desimpedida. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Em outras versões fala em não à vaidade. Então aqui o salmista ele ora ao Senhor falando: Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, aquilo que testemunha de ti, e não aquilo que eu cobiço, e não aquilo que eu tenho por vaidade, e não aquilo que eu tenho por ambições pessoais. Parece ser um pedido importante nesses dias, porque a luta que se desenvolve e desenrola nessa terra é de quem nós testemunhamos, o que nós fazemos, a quem nós servimos e como nós expressamos esse testemunho. De maneira, irmãos, que Davi foi uma pessoa, a forma como eu compreendo, ele pode servir de um exemplo poderoso da parte de Deus para entendermos como podemos então dar um bom testemunho de Deus.
Eu gostaria apenas da gente fazer uma oração. Nós temos aqui meia hora, né? Vou fazer um grande esforço de... Eu sei que tem aqui pastores, tem irmãos, né, que compartilham. Alguns já dizem isso, né? Eles perguntam assim, sabe o que significa quando o irmão que vai compartilhar tira o relógio e deixa no lado? Nada. Significa absolutamente nada, né? Porque as pessoas, elas tendem a nós vamos lá no encargo, nós vamos ali embalado e a gente perde a hora, mas, né, como o irmão já disse, vou tentar fazer uma introdução o mais rápido possível aqui. Amanhã a gente então entra nas questões aqui relacionadas a Davi e ao testemunho. Então, só uma oração. Pai, nós verdadeiramente queremos agradecer a Ti e engrandecer o Teu nome pela Tua fidelidade para com os Teus filhos, fidelidade do Senhor em abrir Tua palavra, em nos prover momentos como esse. Senhor, e nós queremos apreciar esse momento diante de Ti, Senhor. Queremos colocar nosso coração diante do Senhor, pedindo que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos conduza para dentro da Tua vontade para essa noite, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Por isso rogamos a Ti, Senhor, edifica-nos nessa noite. Edifica-nos dentro da Tua vontade. Edifica-nos, Senhor, para compreendermos os Teus testemunhos, os Teus pensamentos eternos, como o nosso Senhor Jesus merece ser apreciado, obedecido, servido por todos nós. Por isso pedimos, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que venhamos compreender o Teu coração nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu mencionei para os irmãos, acredito que Davi, algumas personagens da Bíblia, nós não poderíamos entender o propósito de Deus se a gente tirar elas da palavra do Senhor. Na verdade, Abraão deve ser uma delas, que a gente não conseguiria entender, né, todo aquele chamado de Deus para um povo, né, um povo escolhido, sem a figura de Abraão, por exemplo. Também nós não conseguiríamos entender a passagem daquele povo, daquela família, que tornou-se uma nação, que saiu do Egito, né, e foi para uma terra prometida, sem a figura de Moisés. Davi, na minha opinião, também é uma dessas personagens das Escrituras que ela é emblemática. Davi, ele é uma dessas pessoas que vale a pena estudarmos com bastante atenção a vida dele, o trabalho que Deus fez através da vida de Davi, para que aprendamos lições eternas da parte de Deus. Os irmãos recordam ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, Paulo fala que aquilo que aconteceu no passado, todo o Velho Testamento, ele serve como uma advertência para o povo de Deus no presente. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós não podemos ler o Velho Testamento apenas como um fato histórico. Ou lemos o Velho Testamento desacoplado, desconectado com o Novo Testamento. Por isso que Paulo também, em Romanos 15:4, ele fala que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. De maneira, irmãos, que quando nós olhamos, principalmente a questão de Davi, a minha impressão é que com Davi, o Senhor ele chega num ponto muito importante da revelação do propósito de Deus com Israel. Davi, ele torna-se a geração, né, a figura do trono, do reino, do Messias. Tanto que o Senhor Jesus, ele mesmo faz questão de associar o seu nome com Davi. Os irmãos devem saber, lembrar, primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1:1, fala a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E a Bíblia termina ali em Apocalipse 22, versículo 16, falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos anunciar essas coisas. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a geração de Davi. Eu sou a estrela da manhã. De maneira, irmãos, que Davi, ele é uma personagem muito interessante, em que nós podemos tomar e aprender lições muito estratégicas para o propósito de Deus nos dias de hoje. Quando nós olhamos o desenrolar do testemunho de Deus, algumas coisas não eram tão claras, e à medida que Deus ia revelando sua vontade, as coisas iam ficando mais claras para o povo de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Então, por exemplo, ali em Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor Deus fala com Moisés que ele escolheria uma cidade para colocar ali o seu nome para sempre. Deus teria um local onde o povo de Israel teria uma cidade onde teria ali a casa de Deus,
a arca ficaria ali, onde seria oferecido o holocausto, onde seria entregue o dízimo. E é interessante, porque ali em Deuteronômio, o Senhor fala para Moisés: eu vou revelar essa cidade. O povo de Israel entra na terra prometida sem saber que cidade era aquela. Quando Davi torna-se rei de Israel, ali em 2 Samuel capítulo 5, irmãos, é impressionante isso no meu coração, isso me impressiona muito, porque quando Davi torna-se rei, foi coroado pelas tribos, ele já era rei em Judá durante 7 anos e meio, ele é coroado rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém. E Jerusalém, ela é aquela figura do testemunho visível de Deus na terra. Jerusalém ele se levanta em uma contraposição a uma outra cidade, que também é mencionada na Bíblia, que é uma figura da confusão no testemunho, que é a Babilônia. Em Gênesis aparece Babel e Nimrod construindo uma cidade. A Babilônia ali já começa a aparecer lá em Gênesis 11, mas também em Gênesis já aparece o rei de Salém, não é? Onde Abraão então ele dá seu dízimo. Ali desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o Senhor já começa a mostrar: todos nós ou estaremos edificando Jerusalém ou estaremos na confusão. Deus não tem outras cidades, Deus não tem vários testemunhos. Deus tem um único testemunho visível que Ele deseja dar sobre essa terra. E essa luta entre essas duas cidades, espirituais, é óbvio, ela vai passando ao longo da Bíblia. Quando chegamos no final da revelação, ali em Apocalipse, nós vemos que uma é derrubada e destruída. A meretriz, a mãe de todas as religiões, a mãe de toda a confusão, que bebe seu vinho e fala: sou rica, não sou viúva, não preciso de nada, ela é derrotada, destronada. E o Senhor então faz prevalecer Jerusalém. Ele faz novos céus e nova terra, e no final da revelação existe uma nova Jerusalém que desce do céu. Irmãos, Davi, quando ele se torna rei, ele conquista Jerusalém. Mas depois que conquista Jerusalém, no capítulo seguinte, capítulo 6, ele traz a arca para Jerusalém. E isso é importante para nós, irmãos, porque o testemunho de Deus só terá significado e Jerusalém só será cidade de Deus se a palavra de Deus estiver nela. Não existindo palavra de Deus, não tem como haver testemunho de Deus. De maneira que Davi estava ali tranquilo, no seu palácio, assim: mas peraí, a arca do Senhor está em tendas, está habitando, eu tenho que trazer a palavra de Deus para Jerusalém. E no capítulo 7, o capítulo seguinte, 2 Samuel 7, Davi então, ele pede favor a Deus para construir a casa de Deus. Então, irmãos, esses seriam os 3 pilares do que eu gostaria de compartilhar nesse final de semana com os irmãos. Pensarmos no testemunho de Deus. E aí, essa é uma oração importante: Senhor, inclina o nosso coração para os teus testemunhos, e não para a nossa vaidade, e não para aquilo que nós achamos que deve ser as coisas, e não para aquilo que nós recebemos por tradição, ou por hábito, ou como Isaías fala, nossas coisas que maquinalmente aprendestes, porque nós recebemos as coisas, nós não voltamos nas Escrituras. E aí, irmãos, é isso que nos leva. De Jerusalém, nos leva a arca, nos leva às tábuas da lei, nos leva à palavra de Deus. E depois que o próprio Espírito Santo nos leva à palavra de Deus, ele nos apresenta a igreja, a casa de Deus. Não haverá testemunho adequado se a palavra de Deus não for entronizada. E não haverá entronização da palavra de Deus se a igreja do Senhor for desconsiderada. Se a igreja do Senhor for uma coisa periférica. Ou, como o irmão deu exemplo, nós fazemos o contrário, principalmente os irmãos que têm ministério da palavra. Transformamos a igreja no nosso andaime, porque achamos que o nosso ministério é o centro das coisas. Talvez achamos que o nosso ministério, a igreja serve ou existe para servir o nosso ministério. Obviamente é o contrário. O nosso ministério existe, o nosso serviço existe, os nossos dons existem para servir a igreja. Agora, quando nós pensamos então em Davi, e nesses 3 pontos,
Nós podemos falar assim, ó, que beleza, então isso deve ser fácil. Mas não é, irmãos. O Senhor fez um trabalho longo com Davi, antes dele se tornar rei. Davi, ele teve que aprender a ouvir a voz de Deus. Davi teve que aprender que o Senhor era o seu pastor. Esse é o primeiro ponto na nossa caminhada e nossa jornada cristã. É experimentarmos Deus, é vermos Deus e vermos a graça de Deus em Jesus Cristo. Sem isso, irmãos, não tem como desejarmos testemunho. Sem isso, não tem como, nós não teremos energia espiritual para construirmos, edificarmos Jerusalém. Impossível. Nosso primeiro passo é conhecermos a Deus, é termos um relacionamento pessoal com Ele, é nos aproximarmos dele dia a dia e crescermos em maturidade, em relacionamento pessoal, porque o nosso Deus é um Deus pessoal com Ele. E o segundo passo é permitirmos a obra da cruz. Davi, nós vamos ver isso amanhã, se eu permitir. Davi, ele já era casado com, ele era genro do rei de Israel, casado com a filha de Saul, vivia no palácio, estava ali tranquilo, com muito sucesso bélico, militar. Ele era, todos os trabalhos que ele fazia para Israel, ele tinha muito êxito, até um dia que ele, voltando de um trabalho, de uma campanha militar com o rei Saul, as mulheres e o povo cantavam, Saul feriu 1000, Davi feriu 10.000. Aí a Bíblia fala que a partir daquele dia, Saul não via mais Davi com bons olhos. Encheu o coração de inveja. E Davi entrou numa década, 10 anos de perseguição, vivendo em cavernas, sofrendo ameaças e aprendendo com a obra da cruz. Irmãos, depois que o Senhor termina, e é o Espírito Santo que dá testemunho em Atos 13, que eu achei Davi, um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Nós ouvimos isso, irmãos, tenho certeza, todos nós falamos, nossa, eu também quero ser assim. Eu também quero ser esse homem ou essa mulher que é segundo o coração de Deus. Mas para nos tornarmos isso, irmãos, o Senhor vai tratar conosco. Esse Adão fedorento, feio, todos os outros adjetivos que o irmão usou, o Senhor precisa tratar em nossas vidas. E quando o Senhor, ele trata a vida de Davi, quando ele permite essa obra da cruz, o Senhor fala, agora Davi pode ser rei de Israel, porque ele agora vai preocupar com o meu testemunho. Ele aprendeu, ele se esvaziou, para que agora ele se atentasse para os meus interesses, e não para o interesse dele. De maneira então que Davi falou, eu fui coroado rei, eu agora sou rei sobre Israel, vou conquistar Jerusalém, vou trazer a arca e vou construir a casa do Senhor. Esse é o grande desafio que temos. Nós podemos fazer isso. Não, vamos procurar o testemunho do Senhor. Vamos edificar Jerusalém. Mas se nós não tivermos esse histórico e esse contexto com o Senhor antes, se a nossa vida não for tratada, a nossa chance de conseguir será nula. Queria só lembrar com os irmãos, então, nessa noite, em que estado Israel estava quando Davi foi levantado. Então, nós sabemos que depois que Josué e aqueles anciãos que acompanharam a saída lá do povo, que testemunharam, naquele final tão lindo do livro de Josué, quando Josué chama o povo todo, edifica, ele levanta aquele testemunho das pedras, da coluna, e ele fala para o povo, olha, escolhei hoje, quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo falou, nós também serviremos a Jeová, Ele que nos tirou da terra do Egito. E aí então, o povo segue ao Senhor, mas a Bíblia vai dizer que depois que a geração de Josué e dos anciãos morre, o povo para de servir ao Senhor, a Jeová. E aí a gente adentra no livro de Juízes, um livro muito triste, um livro que o povo de Israel começa a ter altos e baixos. Já no começo do livro de Juízes, nós observamos que o povo de Israel começa a fazer pacto com as nações ao redor. Tudo que o Senhor já tinha recomendado para eles. Jeová fez um grande esforço para falar para o povo de Israel que eles iriam adentrar numa terra prometida e que eles não deveriam seguir os costumes daqueles povos. Eles deveriam extirpar,
se distanciar daqueles costumes, principalmente dos deuses cananeus. O panteão cananeu era enorme, cheio de deuses chamados como Baal, né? E no plural Baalins, que essa palavra Baal significa Senhor, cheio de senhores, aqueles cananeus. E Senhor para tudo que era coisa, tanto que a gente vê às vezes até essa expressão, né? Baal Peor, Baal Hermon, que era o Senhor daquela região, o Senhor daquela cidade. Os irmãos recordam ali, já em 2 Reis, capítulo 1, quando o rei ele sofre um acidente, né? Ele cai de uma varanda, alguma coisa assim. Então ele pede para os seus mensageiros procurar o Deus de Ecrom, Baal-Zebub, né? Que no Novo Testamento é Beelzebub, né? Baal-Zebub, o Senhor das moscas. E o Senhor então manda Elias lá e fala assim: acaso não tem Deus em Israel? Israel não tem Senhor sobre a vida dele? Você foi chamar Beelzebub para consultar a sua vida? Irmãos, o povo de Israel, e aí, irmãos, Eclesiastes 1:9, o que foi é o que vai ser, e o que se fez também se fará de novo, porque não há nada debaixo do sol. Dizem que esse é um dos princípios de hermenêutica na Bíblia. Quando o Senhor ele usa essas expressões, esses exemplos no Velho Testamento, é para advertir o povo dele no Novo Testamento. Quando o Senhor vai mostrar a que ponto chegou o seu povo no Velho Testamento, em devassidão, em cegueira espiritual, ele também está usando isso para, olha, o como foi, assim também será. O que foi feito no passado, também será feito no futuro, porque não há nada novo debaixo do céu, ou do céu. De maneira, irmãos, que é muito interessante isso, depois que os irmãos olharem a cultura. Os Baals, os Balaíns, esses senhores, eram os senhores que os cananeus adoravam, achando que eles traziam prosperidade na agricultura. Eles ofereciam sacrifícios, né, principalmente naquelas árvores frondosas, que eram uma figura, era um sinônimo de coisa frutífera, de saúde, de agricultura, de muito fruto. Esse povo oferecia ídolos, sacrifícios debaixo dessas árvores, né, contando ou achando que esses senhores trariam a chuva e trariam prosperidade na agricultura. É por isso, irmãos, que o Senhor, sendo muito irônico, não sei se é a melhor expressão, é que no auge, né, da idolatria em Israel, o Senhor levanta Elias para proibir de chover em Israel. Porque o Senhor Deus não faz isso de maldade, é porque Ele quer ensinar para o seu povo que Ele verdadeiramente é o Senhor. E é Ele que derrama a chuva, e é Ele que alimenta a nossa família, e é Ele que nos dá salário, nos dá emprego. Não é nosso patrão, não é a economia, não é a situação brasileira. Irmãos, o nosso Senhor é o Senhor Deus Jeová. Baal e esses senhores tentam nos seduzir todos os dias. E pela figura bíblica, e essa é uma grande ameaça que paira sobre nós, é nós começarmos a fazer como os gentios fazem. Né? O Senhor Jesus fala lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, não vos assemelheis aos gentios, eles que procuram o que vão comer, o que vão vestir, vocês não são assim. Vocês têm um Pai, vocês devem confiar no seu Senhor. Mas na verdade, irmãos, nós começamos a olhar ao redor, começamos a olhar os hábitos dos cananeus, o hábito dos povos que não creem no nosso Senhor, e nós começamos a nos parecer muito com eles. Nós começamos a querer servir a outros senhores, achando que eles vão trazer a nossa garantia. Por isso que em Mateus 6 o Senhor Jesus fala de novo: não podeis servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem ter dois senhores. E essa é a guerra nesse planeta, irmãos. A quem nós serviremos? Porque nós já cremos no Senhor Jesus, mas isso não é garantia que nós o servimos. Nós cremos no Senhor Jesus, fomos salvos por Ele, mas não é garantia que damos testemunho adequado de quem Ele é, do que Ele fez por nós e do que Ele merece da nossa parte. Irmãos, essa questão precisa tocar nosso coração, porque à medida que o povo de Israel ele ia denigrindo ao ponto de chegar na escravidão, e esse é um dos princípios da batalha espiritual. A batalha espiritual sempre se restringe na questão de quando nós servimos outros senhores, nós não podemos mais resistir aos nossos inimigos.
Juízes começa assim. O Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos, porque eles passaram a servir a esses inimigos. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Tiago 4 fala isso. Mas antes de resistir ao diabo, nós temos que sujeitar-nos a Deus. De maneira, irmãos, que quando o povo de Israel entrava numa decadência espiritual profunda, de ficar 14 anos sob o jugo, escravidão dos seus inimigos, o Senhor levantava um juiz. E depois, então, o Senhor levantou alguns juízes. E esse é o livro de Juízes. E esse juiz, então, da parte do Senhor, trazia livramento. E o povo falava, agora nós vamos servir ao Senhor Deus. Mas depois esse juiz morria, ele passava, o povo voltava aos costumes antigos, e o Senhor então levantava outro juiz e outro juiz, até chegarmos no último juiz, Samuel, o último juiz antes do período monárquico. E ali, se os irmãos lerem com calma depois, ali no começo de 1 Samuel 3, versículo 1, diz que naquela época a palavra de Deus era muito rara, não havia visões, o povo estava completamente na escuridão. Eli, que era um dos sacerdotes, tinha 2 filhos completamente depravados, Hofni e Finéias, que comiam da gordura, que era uma coisa proibida, que se deitavam com as mulheres que serviam. E ali, então, nesse contexto, começa a ter batalha contra os filisteus. O povo de Israel tem uma ideia brilhante, vamos levar a arca, porque toda vez no passado que a arca estava conosco, a gente tinha vitória. E o Senhor então traz uma derrota violentíssima para Israel. 30 mil homens morreram nessa batalha, inclusive os 2 filhos de Eli. Quando eles voltam trazendo essa mensagem para Eli, ele já era idoso, ele cai da cadeira e morre também. A arca do Senhor é levada pelos filisteus. Degradação profunda. O Senhor começa a trabalhar com os filisteus, porque as coisas do Senhor sempre serão santas. As coisas do Senhor nunca serão profanadas. De maneira que os filisteus falam assim, não, devolve essa arca para os israelitas. O Senhor trouxe úlceras para eles, trouxe pragas, botaram a arca num boi, e o boi trouxe a arca da aliança de novo para Israel. Mas a Bíblia fala que passaram-se 20 anos de profundo silêncio. O povo todo ali, servindo aos filisteus. E aí o Senhor então começa a fazer um reavivamento em Israel. E o Senhor então começa a produzir um trabalho. Primeiro vem Saul, que ele é uma figura muito interessante para nós, mas quando a gente começa a ver as Escrituras e a história, nós entendemos que Deus está preparando a Davi. E aí nós vemos como o Senhor levanta um testemunho, e a força de Israel baseada nesse tripé que eu mencionei. Mas irmãos, me ajudem, me corrijam, meditem nisso, como nós temos entendido as Escrituras agora. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós não deveríamos ter surpresas hoje, ou deveríamos? Ali no Novo Testamento, em Mateus 24, quando o Senhor Jesus está ali fazendo a sua escatologia, conhecida, Mateus 24, 25, conhecido como Apocalipse, a revelação que o Senhor Jesus faz, ali no Monte das Oliveiras para os seus discípulos, e ele vai falar, olha, nos últimos tempos se multiplicará a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. O irmão já mencionou o desafio que temos com respeito ao amor. E o Senhor já profetizou. Isso não é uma hipótese. Isso aí não é uma coisa. Nós achamos que pode. Já há profecia. O amor se esfriará de quase todos. Paulo, mencionando de novo a sua última carta, 2 Timóteo. Ele fala para Timóteo, você como um obreiro, tenha paciência, para repreender as pessoas que estão erradas. Olha, e também tem expectativa que essas pessoas se arrependam. Mas aí vem o versículo 1 do capítulo 3, em que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, mas eu quero te dizer uma coisa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, cruéis, inimigos do bem, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o nosso testemunho, irmãos, sem Cristo. Fora da vida de Cristo, nós somos tudo isso aí. E o Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele continua falando com Timóteo, no capítulo 4, que ele fala assim, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
cercar-se-ão de falsos mestres, como que tendo coceiras nos ouvidos, para ouvirem o que eles querem ouvir, e se entregarão às fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, que também haverá apostasia, e as pessoas se desviarão da fé. 2 Pedro capítulo 2, Pedro ele vai falar, olha, é interessante, não sei se os irmãos já viram esse comentário de alguns irmãos, porque ali em 2 Pedro capítulo 2, Pedro fala no futuro, porque olha, da mesma forma que no Velho Testamento, que no passado existiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, que ensinarão coisas fictícias, que farão comércio de vós, que enganam com sutilezas e heresias sutis. Mas Pedro coloca isso no futuro. E alguns irmãos dizem, porque se os irmãos lerem a carta de Judas, com 2 Pedro capítulo 2, elas são muito parecidas. Então alguns irmãos dizem, lembra, no final da carta de Judas, Judas fala assim, lembrai-vos do que os apóstolos nos disseram. Então alguns irmãos sugerem, e foi uma carta escrita 2 anos após, mais ou menos, a segunda carta de Pedro. Alguns irmãos sugerem que Judas, vendo a apostasia que estava acontecendo e lembrando do que Pedro escreveu, ele escreve quase a mesma coisa. Depois os irmãos façam essa comparação, com uma diferença. Judas não põe mais no futuro. Judas ele fala, olha, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e eles estão pervertendo, e eles estão transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e têm negado a soberania dele. De maneira, irmãos, que Judas, aquilo que Pedro falou que iria acontecer, na própria Escritura, Judas já fala, já está acontecendo. Irmãos, eu não sei o sentimento que os irmãos têm, mas vivemos dias muito difíceis. Vivemos dias de trevas. E o simples fato de não percebermos isso é um sinal muito perigoso da nossa fé. Porque o Espírito Santo já afirma expressamente que à medida que antecede a vinda do nosso Senhor com a figura do sol da justiça, a noite vai ficando cada vez mais escura. E o amor vai se esfriar, os ensinos serão de fábulas, fictícios, as heresias vão estar entranhadas, e aí nós vamos perceber como vai estar muito parecidas as coisas com a Babilônia. As coisas são muito confusas. Como o irmão Bonhoeffer ele escreve, da graça barata, hoje em dia, a questão da salvação é uma coisa muito barata. Já se transformaram em libertinagem a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós servimos ao Senhor até o momento que nos convém. Enxergamos o Senhor Jesus como um gênio da lâmpada, em que Ele só serve para atender os nossos desejos. Partir o pão, ele torna-se um significado muito pequeno a ceia do Senhor. Porque a salvação que eu consegui no Calvário, ela já ficou lá para trás. Como Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1, o problema de vocês é que vocês esqueceram dos seus pecados perdoados do passado. A salvação, a mensagem da cruz, ela não tem valor para as nossas vidas mais. O que nós queremos é que esse Senhor Jesus, que é o Senhor sobre todas as coisas, Ele se transforme como um gênio para nós, em que esfregamos a lâmpada, pedimos as coisas para Ele e Ele nos dá. E o que Ele nos dá? Ele nos dá aquilo que o mundo quer, Ele nos dá aquilo que os cananeus têm, Ele nos dá aquilo que nós desejamos ter e usufruir neste mundo. De maneira, irmãos, que uma oração importante, que eu imagino que nós devemos fazer nesses dias, é falar, Senhor, dá-nos entendimento para conhecermos os teus testemunhos, como diz Salmo 119. Senhor, não haverá sentido a minha vida se minha vida não testemunhar de Ti. Não haverá sentido se minha vida for confusa. Se eu servir o Senhor de uma maneira incompleta, se eu servir o Senhor de uma maneira incorreta. E nós vamos ver, à medida que Davi vai aprendendo essas lições duras, essas lições difíceis, ele vai então se modelando. E como Atos 13 também diz, Davi foi fiel e útil ao Senhor na sua geração. Isso, irmãos, não seria uma bênção para a nossa vida? Pensem bem, se agora em 2010,
uma época que antecede tanto a volta do Senhor, o Senhor possa encontrar corações fiéis nessa terra, que falam: Senhor, eu não quero nada para minha vaidade, eu não quero nada para minha cobiça, eu não quero nada para o meu nome, o testemunho é teu, a honra e a glória é tua, a minha vida é para te servir. Irmãos, esse é o nosso grande desafio. E essa lição, né, uma liçãozinha, nesses 5 minutos, para a gente fazer essa introdução, é a lição da unção de Davi. Eu gostaria que os irmãos não pensassem. Os irmãos recordam quando Samuel vai lá para a casa de Jessé, e aí ele vai procurar os seus filhos, o Senhor manda lá ungir, e aí quando ele vai ungir, Davi foi tão desprezado, eram 8 filhos, Davi era o caçula. Davi foi tão desprezado que o pai nem o chamou, trouxe os outros 7. Quando o primeiro filho entra, Eliabe, Samuel fala assim: com certeza estou diante do rei de Israel, bonito, grande, forte. E o Senhor fala, então os irmãos leiam isso depois lá em 1 Samuel. Samuel, eu não olho o exterior, eu olho o coração. Essa é uma lição que eu gostaria de deixar para a introdução, irmãos. Esse é o grande encorajamento para entendermos essa figura da raiz. Porque aí passa, né, os outros filhos, né, vai passar Abinadab, vai passar Samar, e aí passa o 7, e o pai nem lembra de Davi. E aí fala assim: você não tem mais nenhum filho? Não, tem um que está cuidando das ovelhas, traz ele. De maneira, irmãos, que a questão da aparência, ela é muito desafiadora para nós. Quando nós falamos da raiz de Davi, a raiz geralmente é aquela parte da árvore, né, do vegetal, que não se vê. Valeu? A raiz de Davi, a raiz é alguma coisa que não se vê. E a raiz tem 2 funções básicas: trazer estabilizar a árvore, a planta, deixar ela firme, deixar ela arraigada, e também absorver os sais minerais, a água, o potássio. Irmãos, é a pergunta da nossa vida: quem é a nossa raiz? O que traz estabilidade para a nossa vida? Aonde bebemos? De que água nós bebemos? O que fortalece a nossa vida? Se não for o Senhor Jesus, quando a cruz se apresentar, nós vamos fugir dela, irmãos. Se não for o Senhor Jesus, nós não teremos capacidade de entendermos o testemunho de Deus. Essa é uma lição que Davi tinha que aprender. Ele substituiu um rei que era maravilhoso, né? Saul. E é interessante a Bíblia colocar isso. Não havia em Israel um homem tão bonito como Saul, tão celebrado pela sua beleza como Saul. Ele era o mais alto de todos, ninguém lá em Israel batia do ombro para cima dele, tudo é ombro para baixo. Saul é aquela aparência da pessoa que é bela, da pessoa bonita, aquela pessoa deve ser rei. E Davi, então, ele olha para trás, ele vê Saul, e quando ele olha para frente, ele vê Absalão. Os irmãos lembram? Filho dele, que também a Bíblia cita, que não havia nenhum homem tão celebrado pela sua beleza como Absalão. Uma vez por ano cortava seu cabelo, uma vez por ano ele fazia, não sei o peso do cabelo que ele tirava. Irmãos, o povo, o homem, olha sempre o exterior, sempre o exterior. E Davi, ele teve que fugir de um bonitão que queria matá-lo, e depois o próprio filho dele, um outro bonitão, tomou o reino de Davi. Tem um livreto muito interessante do irmão chamado Gene Weathers, chamado Perfil de 3 Reis. É um livretinho fininho assim, né? E ele faz uma observação ali que eu acho muito interessante. Porque Davi fugiu de Saul, né? Porque Saul tinha medo que o reino seria passado a Davi. E depois, quando Davi resolve fugir de Absalão, e essa era uma das dúvidas que eu tinha, né? Por que Davi não enfrentou Absalão e matou o filho dele? É porque Davi, ele entendeu que quem dá o reino é Deus. Amém. Davi entendeu que a obra não era dele. E ele falou assim: eu não matei Saul, eu não vou matar Absalão, eu não vou lutar para mostrar quem é mais bonito, eu não vou me preocupar com a beleza externa. Deus vê o coração, Deus vê o interior. Senhor, estou nas tuas mãos. E o Senhor deu cabo das coisas. Mas não é interessante, irmãos, a questão da raiz? Ali nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, temos a história da figueira. O Senhor Jesus teve fome e foi na figueira.
E tem essa expressão lá, né? E só encontrou plano. Só encontrou fogo. Interessante. Somos livres disso. Porque o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, tem fome do seu testemunho nessa terra. O Senhor deseja encontrar em nós fruto. O Senhor deseja encontrar em nós um coração arraigado nele. Que tristeza será para nós. Porque, irmãos, eu posso estar aqui com umas folhagens lindas, uma árvore frondosa. Os irmãos não conhecem o meu interior. E eu posso me enganar achando que as coisas estão bem. Mas a questão para nós é como Hebreus 4,13 fala. Nenhuma criatura pode se esconder do Senhor Deus. Todos os nossos pensamentos e propósitos estão patentes diante dele. Provérbios 24:12 fala: quem vai se esconder de Deus? Ele atende, ele que pesa a nossa alma, ele que conhece o nosso coração, ele que conhece os nossos pensamentos. 1 Coríntios 4:5: a ninguém julgueis antes da hora até que venha o Senhor, porque o Senhor trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os pensamentos e os propósitos do nosso coração naquele dia. Irmãos, a tentação nossa é Mateus 6. Por isso o Senhor Jesus fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vai orar? Não ora para os homens não. Vai dar esmola? Não dá esmola para os homens ver. Vai jejuar? Não faz isso para os homens. Eles já receberam a recompensa deles. E a recompensa deles é uma árvore cheia de folhas. Mas o nosso Senhor deseja que sejamos uma árvore frutífera, cheia do fruto do Espírito. E os irmãos lembram do fruto do Espírito? São aqueles 9 gomos, porque ali não são os frutos do Espírito, ali é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O fruto do Espírito em nossa vida, ele traz esse pacote completo. Não tem como o Espírito Santo trazer só amor e alegria e não trazer paz. Não tem como o Senhor falar: não, vou te dar bondade, vou te dar mansidão, mas você não será fiel. O fruto do Espírito em nossa vida, que é produzido por Deus, está contido nesses gomos. De maneira, irmãos, que nós devemos aprender, né, com o Salmo 1, Jeremias 17, que aquela árvore plantada à beira do ribeiro, que medita na palavra de Deus, que bebe da palavra de Deus, então é aquela árvore que mesmo na estação da seca, dá fruto. Não é isso que Jeremias 17 fala? Que mesmo quando tem o estio, mesmo quando as situações estão difíceis, aquela árvore traz fruto. Porque aquilo que é invisível para os homens é real para a pessoa. Aquilo que está naquela parte que ninguém consegue ver é o próprio Senhor Jesus. E essa foi uma das experiências que Davi teve, irmãos, que impressiona tanto o meu coração. Davi foi aprendendo: a minha raiz é Deus. Mal ele sabia que era o próprio Senhor Jesus. Mal Davi sabia que tantas passagens e tantas situações difíceis que ele teve de perseguição, e aqueles salmos, né, que ele clama ao Senhor, mal ele sabia, como Pedro disse, ele estava com o Espírito de Cristo, de maneira que ele então fez proclamação do sofrimento, mas também da glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que aprender a enxergar as coisas daquilo que é invisível, aquilo que está subterrâneo, aquilo que é espiritual. Nós precisamos confiar mais no nosso Senhor. Nós precisamos reavaliar se as nossas raízes estão entrelaçadas nas coisas eternas, ou se as nossas raízes estão bebendo de uma seiva que vai trazer fraqueza para a nossa árvore. Nós nos escondemos numa folhagem bonita, mas não produz fruto espiritual. Irmãos, Davi, à medida que ele foi aprendendo isso, à medida que ele foi crescendo diante do Senhor, ele pôde, então, compreender a questão do testemunho de Deus, da palavra de Deus e da casa de Deus. Então, eu queria só encerrar. Eu separei um texto, para toda sessão eu encerrar lendo um texto, e eu gostaria de ler um texto. Eu fiquei feliz, o irmão tinha comentado, acho que alguns irmãos conhecem aqui, o Tozer, né, A.W. Tozer, eu gostaria de ler um texto dele aqui. Está na hora, ó Deus, de entrares em ação, pois o inimigo invadiu as tuas pastagens
e as ovelhas foram destroçadas e espalhadas. Os falsos profetas andam por toda parte, negando o perigo e rindo dos riscos que o teu rebanho corre. As ovelhas estão sendo enganadas por esses mercenários e os seguem com lealdade tocante, enquanto o lobo se aproxima para matar e destruir. Suplico-te, ó Deus, dá-me olhos penetrantes para perceber a presença do inimigo. Dá-me entendimento para observar e coragem para contar fielmente o que vejo. Torna a minha voz tão idêntica à tua, que até mesmo as ovelhas doentes reconheçam e te sigam. Senhor Jesus, aproximo de ti para receber preparo espiritual. Impõe sobre mim a tua unção. Unge-me com o óleo do profeta do Novo Testamento. Proíbe que me transforme num escriba religioso e perca assim o meu chamado profético. Salva-me da maldição que paira sobre o clero moderno, a maldição da transigência, da imitação, do profissionalismo. Salva-me do erro de julgar uma igreja pelo seu tamanho, pela sua popularidade ou pelas somas que oferece anualmente. Ajuda-me a lembrar que sou profeta, não sou um promotor, não sou um administrador religioso, mas sou um servo. Não permita que jamais me torne escravo da multidão. Cura minha alma das ambições carnais e salva-me da atração da publicidade. Livra-me da escravidão às coisas. Não permita que eu desperdice meus dias com trivialidades. Põe o teu terror sobre mim, ó Deus, e leva-me para o lugar de oração, onde eu possa lutar com os principados e potestades e com os senhores das trevas deste mundo. E agora, Senhor dos céus e da terra, consagro o restante dos meus dias a Ti, sejam eles muitos ou sejam eles poucos. Consagro conforme a Tua vontade. Oro a Ti, portanto, meu Senhor e Redentor, salva-me de mim mesmo e de todos os males que eu possa fazer a mim, enquanto tento ser bênção para os outros. Enche-me com Teu poder pelo Espírito Santo, e na Tua força irei e anunciarei a Tua justiça. Espalharei a mensagem do amor que redime enquanto eu tiver forças. Irmãos, que o Senhor nos dê entendimento e ganhe os nossos corações por testemunho dele, para que naquele dia venhamos ser achados como os fiéis, aqueles que não se poluíram, não se contaminaram, não aceitaram o que Babel, a confusão, tenta nos seduzir. Por isso, mais uma vez, encorajo os irmãos a meditarem nisso, a orarem ao Senhor. Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos, inclina o meu coração para as tuas coisas, e não para a minha vaidade, não para a minha cobiça. O Senhor nos abençoe, nos faça prosperar para dentro da vontade dele. Se eu permitir, amanhã então